eu tirei algumas semanas de férias e fiz uma coisa que eu acho que nunca fiz. Eu fiz um circuito de 1.600 quilômetros de carro. Nunca tinha dirigido tanto na minha vida. Foi assim uma viagem longa em várias cidades, fui visitar parentes no norte do estado do Rio, para a grande metrópole de Bom Jesus do Itabapoana, e depois fui para o distrito. Todos sabem onde fica Bom Jesus do Itabapoana, né? Claro, todo mundo sabe. E depois fui para o distrito, Rosal, que é a terra mesmo de origem da minha família, passamos alguns dias lá, e depois fomos para Minas Gerais. E nessa viagem em Minas, um dos lugares onde nós passamos alguns dias foi Ouro Preto. Já havia ido a Ouro Preto, mas passamos por lá. E nas visitas que eu fiz a Ouro Preto, num dos museus, para ser mais exato, no Museu da Inconfidência, existe uma área de ex-votos. É curioso, né, que não seja uma igreja e tenha uma área de ex-votos. Você sabe o que é um ex-voto? Quem sabe o que é um ex-voto? Pouquíssimos sabem o que é um ex-voto. O ex-voto existe em algumas igrejas católicas, muitas na verdade. São geralmente esculturas de cera que representam o cumprimento de uma promessa. Ou seja, a pessoa faz um voto de que se acontecer isso, se eu for curado de alguma coisa, por exemplo, eu tenho um problema na perna, então eu vou colocar lá na sala de ex-votos uma perna de cera. Uma perna de cera. E isso é comum na tradição católica. Eu confesso para você que quando eu era adolescente, ia a alguns lugares assim, aquilo me chocava, aquilo me impressionava, achava aquele negócio, uma coisa assim macabra, né? Um montão de cabeças, braços, dedos, uma sala é uma coisa meio esquisita, mas são ex-votos, ou seja, as pessoas fizeram um voto, aquela bênção foi alcançada e elas cumpriram aquilo que era voto. Então é um ex-voto. Então é o cumprimento por uma graça recebida. Embora a gente saiba pela palavra de Deus que isso é uma atitude desnecessária, movida muitas vezes por uma crença pouco esclarecida, pouco fundamentada na Bíblia, a gente deve reconhecer a boa intenção das pessoas que fazem isso. A boa intenção. Até porque tem muita gente que recebe a graça e não cumpre o voto, na verdade. Não cumpre o voto. Mas, na verdade, a Bíblia nos ensina que a gente não precisa fazer votos. Mas muitos de nós temos a nossa versão sincera dessa ação. Algumas vezes nós fazemos votos a Deus. Ou não. Ou não. É desnecessário, repito, é desnecessário. Deus não cobra da gente um voto. Mas às vezes a gente faz, às vezes quando está tão aflito, que num ato assim de confusão, de coração apertado, se faz isso. Outras vezes, essa atitude sincera de retribuir de alguma maneira, porque a ideia do ex-voto é essa, né? Retribuir também alguma coisa que recebeu. Outras vezes a gente reconhece a vontade de Deus e a gente quer fazer algo que testemunhe esse reconhecimento. Quinta-feira fizemos isso aqui. Quinta-feira foi o Dia Mundial de Ações de Graça. E um dos atos que nós temos é o momento de ofertório. E muitos de nós trouxemos oferta como gratidão, como reconhecimento pela bondade de Deus. Também não é algo que Deus exige. Não é algo que Deus requeira. É uma expressão nossa. Então, já é um passo mais amadurecido. É o desejo de retribuir de uma forma muito pálida, muito pequena, muito aquém a bondade do Senhor. É diferente de se fazer um voto. Eu entendo que fazer um voto
ainda é uma atitude um pouco amadurecida. A retribuição como gratidão, como expressão de gratidão, já é uma coisa mais consistente. Davi era uma pessoa assim. Era um servo muito sincero de Deus. Muito sincero. Muito comprometido. Muito dedicado, muito envolvido com Deus e que reconhecia como Deus era bom com ele. Como Deus tinha feito tantas coisas que ele precisava, que Davi precisava, e ele olhava para tudo que Deus tinha feito para a vida dele e era muito agradecido. Talvez você e eu sejamos pessoas assim também. Mesmo que a gente não se considere da mesma qualidade espiritual que Davi, é provável que você seja alguém sincero, que se considera alguém sincero na sua fé no Senhor Jesus. É por isso que uma das experiências de Davi pode ser muito útil para a gente, para que a nossa vida dê um passo adiante nessa relação com Deus. Davi, um homem como eu e você, uma pessoa pecadora, mas alguém que amava a Deus, que olhava para o Senhor e reconhecia a presença de Deus na vida dele. E eu falo isso para você, imaginando que você também seja alguém com esse sentimento na sua alma, no seu coração, reconhecendo as bênçãos, as graças do Senhor. E aqui no texto que eu proponho para você nessa manhã, Davi tem esse impulso agradecido, reconhecido para Deus. Então eu peço que você abra a sua Bíblia no primeiro livro das Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 17. 1 Crônicas, capítulo 17. Nós vamos ler essa passagem aos poucos. Essa é uma experiência muito interessante e diferente de Davi com o Senhor. Muito interessante e muito diferente. Algo que é muito importante para mim e para você é que, como seguidores do Senhor, a gente se interesse com uma vida de maior profundidade, de aprofundamento. Todos nós temos muito a aprender, todos nós temos muito a caminhar, a conhecer de Deus, e essa deve ser uma ambição, uma santa ambição de todas as pessoas que seguem a Jesus Cristo, conhecê-lo melhor, de uma forma mais aprofundada, de uma forma mais límpida, com mais nitidez. E isso só acontece quando a gente vai para as Escrituras e aprende das Escrituras como Deus quer que nós nos relacionemos com Ele. Por que eu digo isso? Porque ao longo da história, tanto da história da igreja cristã, como da minha e da sua história pessoal, muitas coisas boas, elas vão tendo algum grau de distorção. Por isso a gente precisa sempre voltar para a Bíblia. A cultura, a maneira da gente viver, as nossas próprias dificuldades em fazer as coisas como a Bíblia nos orienta, faz com que a gente faça algumas adaptações, alguns ajustes, que ao longo do tempo, meio que se transformam em hábitos e em verdades que a gente acha que está clara na Bíblia. Vou dar só um exemplo para você. E o que eu vou falar provavelmente vai te assustar. Um dos conceitos mais comuns no mundo evangélico tradicional, esse é o nosso jeito de ser, é a importância de aceitar Jesus como seu Salvador. Só que você não encontra isso na Bíblia. Se assustou? Você não encontra a orientação bíblica para que alguém aceite a Jesus como seu Salvador. Embora o conceito, o conteúdo disso é importante. Olhar para Cristo, reconhecer o nosso pecado e entender que Ele é nosso Salvador e nos entregarmos a Ele. Mas a ideia de aceitar a Jesus dá a impressão de que Ele está pedindo alguma coisa para a gente.
de que ele está falando alguma coisa e pedindo para que a gente o aceite. Isso não existe na Bíblia. Então, só para que a gente tenha uma noção, eu estou falando apenas a expressão, não o conteúdo da expressão. É importante que nós reconheçamos que só Cristo é nosso Salvador. Mas a ideia de aceitar a Jesus é uma ideia que está no nosso imaginário evangélico, mas que não é rigorosamente bíblica. Então, muitas coisas acontecem. Então, muitas das coisas da nossa experiência, da nossa maneira de viver, carece de um ajustamento. E essa experiência de Davi nos ajuda em um desses campos. Há muita coisa a ser mexida nas nossas vidas. Mas eu leio para você os primeiros versículos de Crônicas, capítulo 17. Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, seu palácio, disse ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Então Natã disse a Davi: faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Primeiro esses 2 versículos. Você percebe que Davi estava no seu palácio de cedros, né? Boa madeira, de boa qualidade, e estava preocupado. Ele tinha acabado de voltar, de entrar em Jerusalém, trazendo a arca da aliança do Senhor, que era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Era o objeto mais sagrado do culto israelita. E essa arca, a presença de Deus personificada ali naquele utensílio, tinha sido deixada numa tenda, uma bela tenda, não há dúvida nenhuma, uma tenda especialmente feita e consagrada para isso. Mas Davi estava incomodado. Ele estava em casa, num palácio bonito, bem cuidado, bem aparelhado, luxuoso, da melhor madeira, e ele, que amava ao Senhor de todo o coração, meio que dizia assim: não é possível, eu aqui num lugar bom e o meu Senhor numa tenda. Talvez a gente teria o mesmo sentimento se a gente tivesse essa consciência. Preocupado. Eu não posso ter mais luxo do que o meu Deus. Eu não posso ter mais conforto, mais consideração com as minhas coisas do que o meu Deus. E ele, movido por um reconhecimento sincero, por uma devoção verdadeira, entre linhas, Natã entendeu bem o que ele queria dizer com isso, disse: vamos fazer um lugar decente para o nosso Senhor, para a arca do nosso Senhor. Então essa atitude de Davi era uma atitude verdadeira. Davi tinha ótimas intenções profundamente sinceras, e Natã concordava com ele. Natã era profeta de Deus. Natã era aquele que falava em nome do Senhor, não era Davi que falava em nome do Senhor. Natã era o seu conselheiro, alguém que recebia a palavra do Senhor e passava para o rei. E Natã concordava. Natã também era um servo do Senhor. Tanto que é Natã que vai, quando Davi comete o pecado, adulterando, né, mandando matar Urias e tomando posse da esposa de Urias. É Natã que vai apontar o dedo e vai fazer o seu instrumento de Deus para que Davi se arrependa. Mas Deus tinha algo para dizer para Davi, que ia ajustar para sempre a visão que Davi tinha de Deus e da sua relação com o Senhor. Mais ou menos como trocar o sinal analógico pelo sinal digital. O sinal analógico transmite a imagem. Uma imagem boa, clara. Quantos de nós não tivemos durante tantos anos o famoso monitor CRT, assim que chama, não é? Com tubo de imagem analógica. Quantos de nós não vimos programas com uma boa imagem? Imagem satisfatória. Mas o que Deus queria é que a relação de Davi se aprofundasse, fosse de maior qualidade, Davi percebesse melhor as coisas da relação com o Senhor. Isso é tão fundamental para nós, que somos pessoas bem intencionadas, sinceras e verdadeiras, que amamos ao Senhor,
mas que precisamos sempre, sempre de um ajuste na nossa visão. E o que o Senhor fala a seguir é esclarecedor para Natã, para Davi, para mim e para você. Vou continuar a leitura dos próximos versículos. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor, tu não edificarás casa para a minha habitação, porque nenhuma casa habitei, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todo Israel, falei acaso alguma palavra com algum dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada do rebanho e de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo de Israel. Eu fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o oprimam como dantes, desde os dias em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Porém abati todos os teus inimigos, e também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Que coisa interessante. Percebeu aqui? Davi dizia: eu quero edificar uma casa para o meu Senhor. E Deus vem falando: eu não me preocupo com isso, porque mesmo sem tendo uma casa de cedros, eu estive do teu lado, agindo com poder, com bondade, te livrando, cuidando de você, construindo um povo, mantendo um povo, e vou cumprir a minha promessa. E eu te fiz saber que eu, o Senhor, vou edificar uma casa para você. É o contrário. Eu é que vou fazer uma casa para você. É claro que quando ele fala casa aqui, ele não está se referindo a um palácio, está se referindo à dinastia de Davi, à descendência de Davi. O que Deus está falando para Davi é: você é o cabeça de uma dinastia. E ele continua dizendo aqui: há de ser que quando teus dias se cumprirem e tiveres de ir para junto dos teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti, ou seja, de Saul. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras, e conforme toda essa visão, assim falou Natã a Davi. Não fecha a Bíblia não, fica a Bíblia aberta, por favor. Aqui está Deus ajustando o sinal, a percepção de Davi, as belas e boas intenções de Davi. Deus não condena Davi, Deus não o reprova, mas Deus diz: meu filho, eu te amo, fiz tudo por você, amo o meu povo, estimo a tua sinceridade, vou cumprir minhas promessas, eu fiz tudo de bom por você, pelo meu povo, mas quem constrói casas sou eu. Sou eu que construo uma casa de valor mesmo. E é esse o ponto que eu quero frisar aqui, que Deus é que é o verdadeiro construtor de casas. Deus é aquele que toma a iniciativa, só Ele constrói as casas duradouras. Veja só, o movimento do coração humano, mesmo coração crente, coração sincero, coração bem intencionado, é de fazer alguma coisa para Deus. Eu acho que isso é uma coisa que acontece muito conosco. Meio que a nossa
fé cristã, a nossa alma cristã, ela pensa bem assim. É importante, por exemplo, trabalhar para Deus, fazer algo no reino de Deus. Eu não digo que não estou dizendo que não é importante, mas a impressão que eu tenho, e já li vários livros falando sobre isso, é que nós nos tornamos um povo de desempenho, um povo que se preocupa em fazer as coisas para Deus, como se nós estivéssemos construindo algo para Deus, como se nós estivéssemos construindo o reino de Deus, como se nós fôssemos os protagonistas nesse processo. É isso que move, por exemplo, o nosso coração a fazer votos, como se a ação de Deus, de alguma maneira, dependesse da nossa iniciativa, como se a bênção de Deus dependesse do nosso pedido, como se a ação de Deus dependesse do nosso mover. Eu acho que a alma humana tem um bug, né? A alma humana tem esse defeito oculto, que de vez em quando aparece. É a gente se preocupando muito em fazer as coisas para Deus, como se Deus fosse inativo, como se Deus fosse um ser descansado que só dá ordens, que só exige as coisas de nós. Entenda, irmão, entenda, irmã. É Deus que faz as coisas. Qualquer coisa que eu e você façamos só tem valor verdadeiro se nós estivermos embarcando naquilo que Deus está fazendo. Não existe nada que a gente possa fazer para Deus que Ele já não esteja fazendo. Não existe nada que a gente possa fazer no reino de Deus que Deus já não esteja fazendo. Tomando como exemplo a experiência de amanhã, os irmãos que vão, em nome de Cristo, levar amor às pessoas que vivem nas ruas, Jesus já está lá. Jesus já está lá. O Espírito de Deus já está lá, preparando os corações. Deus já está muito antes, apesar da condição humana triste, difícil, contingência do mundo decaído no qual nós vivemos, mas o Senhor está lá. A ida do povo de Deus é para tornar Jesus visível às pessoas, mas o Senhor já está lá. Nós apenas fazemos aquilo que o Senhor já faz. O Senhor já ama esse povo, o Senhor já morreu por esse povo. Nós vamos lá apenas para que Jesus seja claro para eles, para que eles entendam numa linguagem que lhes seja familiar a respeito do amor de Jesus Cristo, que já está ativo. Entre essas pessoas, tanto essas pessoas que moram nas ruas, como os meus vizinhos, como os seus amigos, como os nossos familiares, como os nossos colegas de escola e de trabalho, há aqueles a quem o Espírito Santo já definiu tocar, em quem já está trabalhando. Por isso, o nosso testemunho cristão, como diz o texto que o presbítero Carlos Rosa leu aqui na abertura, é algo com fruto assegurado. A palavra de Deus, o testemunho do Evangelho, o testemunho de Jesus Cristo, o nosso testemunho cristão, ele tem fruto garantido, porque o Senhor já está trabalhando no terreno que Ele acha conveniente trabalhar. Nós não fazemos nada, absolutamente nada para Deus. Nós fazemos as coisas com Deus. Nós servimos a Deus trabalhando com Ele. Nós servimos, nos doamos para Deus, porque Ele já está em ação. Nós somos ferramentas de alguém que já está construindo. Nós somos ferramentas daquele que está em ação. Como o próprio Jesus falou, o meu Pai trabalha
até hoje. Essa é uma verdade maravilhosa do Evangelho, que Deus não é um Deus ausente, não é um Deus omisso, não é um Deus retirado, é um Deus presente, ativo, atuante, e eu e você, querido, querida, só podemos servir com Ele, trabalhar com Ele. Ele é o verdadeiro construtor, é Ele que está operando no mundo, é Ele que está agindo no mundo, construindo o seu reino. Nós, como diz o apóstolo Paulo, somos cooperadores. Cooperadores. Já percebeu essa expressão, cooperadores? Aqueles que trabalham, que operam, que agem junto. Cooperadores. Assim eu e você somos. Não podemos dar nada para Deus. Ele é o verdadeiro construtor de casas. Ele não se preocupa com a construção de templos. Há um cântico que faz parte do nosso repertório que nós cantamos, lembrando bem esse contexto. É uma citação dessa experiência de Davi. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Qualquer templo construído é construído para que o povo se reúna, para que haja boas condições de proclamação, de congregação do povo de Deus. Por isso não se trata de luxo, se trata apenas de espaço. Não se constrói um templo para Deus, se constrói um templo para o povo de Deus. Para o povo de Deus. Não se faz nada para Deus, porque Deus já está presente e ativo muito antes de nós. Isso pode parecer meio frustrante, né? Puxa, então, tudo que eu estou fazendo não adianta de nada? Não olhe assim. Essa é a nossa visão natural, esse é o nosso bug, né? É o nosso defeito residente. Nada é mais precioso. Nada é mais precioso. Nada é mais importante do que aquela que é de Deus se colocar nas mãos de Deus, para que Ele nos use para a honra e glória do seu nome. E há um elemento a mais que é importante a gente observar nessa história, tanto na experiência de Davi, como se projetar para o futuro. Se você ler a continuidade do texto bíblico, você vai ver como isso marcou Davi, como essa resposta de Deus falou ao coração de Davi. Davi ficou, assim, admirado. Ele diz: Deus, o Senhor fez tudo por mim. Eu, na verdade, não sou ninguém. O Senhor fez tudo por mim. O Senhor me deu tudo de bom e agora o Senhor me promete uma casa eterna, uma dinastia que vai se prolongar. Como eu sou honrado, como eu sou feliz por ter um Deus para quem eu pensava que podia construir alguma coisa, por quem eu pensava que podia fazer alguma coisa, e agora esse meu Deus me mostra que eu não posso fazer nada pelo Senhor, que eu sou pobre, necessitado, com toda a minha riqueza, o Senhor não precisa de nada, eu não preciso fazer nada em favor do Senhor, mas que ainda assim, o Senhor não tendo nenhuma necessidade, ainda assim, o Senhor me abençoa de uma forma tão estupenda, tão fantástica. Irmão, irmã, esse é o Deus a quem nós servimos. É um Deus que não barganha. Por isso que não existe negociata com Deus. Por isso que não se faz negócio com Deus. Porque Deus é totalmente independente. Deus é totalmente livre. Deus não tem nenhum condicionamento. Ele é mesmo o Senhor. Ele é mesmo o Eterno. Ele é mesmo o Deus Supremo. Ele é mesmo o Altíssimo. Ele é mesmo o Perfeito. Esse é o Deus a quem você serve, é o Deus que não tem nenhuma necessidade, é o Deus que não tem necessidade nem de adoradores, é o Deus que é diferente de todos os falsos deuses, que se alimentam dos seus adoradores. O Deus verdadeiro, o Deus revelado por Jesus Cristo, o Deus revelado na sua palavra, é o Deus que alimenta os seus adoradores, que sustenta, que abençoa de forma independente. Quantas pessoas
até mesmo que não adoram a Deus, são abençoados por Deus. Falei isso na quinta-feira. E a você, irmão, irmã em Cristo, você tem o privilégio de conhecer pessoalmente o Deus que abençoa justos e injustos. Você tem o privilégio de conhecer esse Deus. Isso deveria estreitar, nos atrair para Ele. O Deus que não depende de nada nem de ninguém, mas que ainda assim diz para mim e para você, como disse para Davi: eu estou construindo uma casa para você. Ele não falou isso apenas para Davi, porque da descendência de Davi, da dinastia de Davi, da casa de Davi, viria aquele que construiria uma casa para você e para mim. O Filho de Deus, Jesus Cristo, veio não porque precisasse, se encarnou, Deus se fez homem e providenciou para mim e para você uma casa. O descendente de Davi, o Filho de Deus, veio como construtor de casas. O seu sacrifício, entre tantas bênçãos, entre tantas graças que nos dá a bênção de nos permitir morar com o Senhor. É o que diz o texto de João, capítulo 14, versículos de 1 a 3, que você conhece muito bem. Você conhece bem esse texto, não conhece? Não se turbe o vosso coração. Jesus falando para os seus discípulos um pouco antes de ser morto. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu teria dito: pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Deus sempre foi construtor de casas. A bondade, a misericórdia, o amor de Deus faz isso comigo e com você. Nos dá esse privilégio de termos todos casa própria. Casa própria? Sim e não, não é? Sim e não. Um lugar eterno para morar. Companhia ao lado dele. Companhia ao lado dele. Segurança. A gente não precisa se preocupar com o além. A gente não precisa se preocupar. Isso é promessa de Jesus. Isso é promessa do Senhor Jesus. Ele foi nos preparar lugar, nos preparar morada. Deus continua construindo casas. Deus, que não precisa de nada, nos dá aquilo que nós mais precisamos. Isso é amor. Isso é graça. Isso é generosidade. Isso é bondade verdadeira. Mas existe ainda uma outra realidade a respeito desse hábito de Deus ser o construtor. Enquanto nós não estamos morando com Deus, Ele está construindo uma casa nesse mundo. Enquanto todos os escolhidos e escolhidas de Deus não tomam posse da sua casa, isso só vai acontecer no dia final, Deus está construindo uma casa nesse mundo. É o que nos ensina o apóstolo Pedro. 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 e 5, você também conhece bem esse texto. Pedro diz assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Deus não precisa de imóveis. Deus, na verdade, não precisa nem de semoventes, que é a expressão técnica, né, para seres que se movem. Mas Ele escolheu pessoas para fazer dessas pessoas
a casa dele aqui no mundo. Não existem pessoas melhores do que outras, mais adequadas do que outras para serem casa de Deus. Deus não olhou para as pessoas no mundo e disse assim: você tem uma boa índole, você tem uma boa família, você é uma pessoa de melhor, né? Uma pessoa mais legal. Como você é assim, então você é digno, é digna de ser minha casa. Deus não fez assim. Deus pegou os pecadores desse mundo, diferentes, com pecados mais marcantes, mais evidentes ou mais secretos, mais discretos. Os pecados mais discretos fazem a gente parecer a gente melhor, não é? Mas Deus pega os pecadores e resgata esses pecadores, redime esses pecadores através do sacrifício do seu Filho Jesus e diz: vou morar em vocês. Você mesmo, irmão. É com você mesmo, irmã, que o Espírito Santo está falando. Você é pedra que vive. Você é parte da casa de Deus. Não precisamos nos preocupar inicialmente em fazer nada para Deus. Antes de mais nada, nossa maior preocupação precisa sermos verdadeiramente a casa do Senhor e olharmos para Ele e dizermos: Senhor, que privilégio, que bondade, que amor, que bênção, que graça, que cuidado do Senhor. O Senhor me escolheu, o Senhor me chamou para ser tua casa. Tudo é por causa do Senhor. Então Deus está nos convidando, irmão, irmã, a que a gente tenha uma visão mais profunda, mais madura dessa nossa vida com Ele. Para que a gente memorize: nós não podemos dar nada a Ele. Lembra-se da palavra de Paulo, lá no finalzinho de Romanos, quando ele diz assim: quem primeiro deu a Ele para que lhe venha a ser restituído? Então essa história de eu reivindico, eu quero, tolice. Quem primeiro deu a Ele para que lhe venha a ser restituído? Não temos nada para dar ao Senhor. Mas Ele reconhece, Deus reconhece a nossa gratidão. Mas ela precisa vir, antes de tudo, de um coração entregue a Ele. Não de coisas que a gente faça para reconhecer a nossa gratidão. Portanto, o que nós vamos fazer daqui a pouco, trazendo nossas ofertas, consagrando ao Senhor os nossos dízimos, não tem nenhum valor espiritual, não tem nenhum conteúdo mais profundo, se não brotar de corações que reconhecem que Ele, só Ele é o centro de tudo, é a origem de tudo, de absolutamente todo bem. Como diz Tiago, toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto. Ele é o centro de tudo, Ele é a origem de tudo. E mesmo assim Ele veio à nossa procura. Mesmo Ele sendo o centro de todas as coisas, Ele veio em nossa busca, para mudar a nossa situação de gente perdida, de gente sem rumo, a pessoas que têm uma casa definitiva e que se tornam a casa que Deus faz para Ele nesse mundo. Você, eu, somos pessoas com esse privilégio. O Evangelho chegou até você, o Evangelho chegou até mim. Essa bondade de Deus foi anunciada para nós pela ação do Espírito Santo, que nos tornou clara a ação de Jesus Cristo, o poder salvador do sacrifício de Jesus, perdoando os nossos pecados. Então eu me lembro de uma canção muito antiga, essa não faz parte do nosso repertório, que diz assim: depois que Ele cumpriu a sua parte, depois que Ele assumiu tudo que era meu, mostrando-me o caminho que me leva até o Pai, o que posso eu fazer
além da minha vida lhe entregar. Que isso ajuste a nossa visão, a nossa percepção de Deus. Nós servimos a Deus? Servimos sim. Nós somos agradecidos a Deus? Queremos dar as coisas para Deus? Queremos sim. Mas Ele não precisa de nada disso. Que seja apenas o gesto natural de corações que, antes de mais nada, estão entregues a Ele. E é isso que eu quero te convidar a fazer nesse momento. Nós vamos consagrar ao Senhor ofertas, dízimos, enquanto nós cantamos o hino Firme nas Promessas, mas eu quero te convidar a fazer isso com essa consciência, sabendo que Deus não precisa de nada, não precisa nem de nós. Acho que a minha oferta, a sua oferta, seja apenas o sinal da nossa alegria, da nossa gratidão, do nosso comprometimento, da nossa sinceridade, e que os nossos olhos sempre se fixem nele. Ele é o centro de tudo e tem nos dado a alegria de participarmos do que Ele está fazendo no mundo. Você pode ficar em pé? Então vamos